Oi, querida pessoa, estou de volta aqui para falar de um tema prometido e vim aqui cumprir o que eu prometi. Nós vamos falar hoje sobre autoconhecimento. E aí, você se conhece? You talking to me? Se não, como vai evoluir? Você não conhece a pessoa mais importante na sua vida? Sério que você está me falando isso? Então vem comigo. Estou aqui de mão dada com você para te ensinar todas as técnicas para você se autoconhecer. Então vamos lá. Primeira coisa é saber o que é o autoconhecimento. Segundo a psicologia, significa o conhecimento de um indivíduo sobre si mesmo. Fácil, né? A prática de conhecer melhor faz com que uma pessoa tenha controle sobre suas emoções, né? Independente de serem positivas ou não, tá? Isso é fácil? Nunca mais possível. Ok? Então por que eu vou falar isso? Porque muitas vezes quando a gente começa a escutar, eu falo que é uma vozinha que conversa com a gente aqui dentro, analisar as nossas atitudes, muitas vezes julgar o que a gente faz, né? Dói. E é nessa dor que eu preciso reconhecer, modificar e evoluir. Então é um processo, tá? É um processo de se autoconhecer. Não é algo que vem do dia para a noite, ok? Eu sempre falo nos meus vídeos, para de pensar que tem fórmula mágica, gente. Para de achar isso. Mágica é ilusão, ok? Então para de iludir. Acorda. Aqui eu quero que você chame. Acorda para a vida. É proibido cochilar! Então ela vai ser um caminho a ser percorrido, ela vai ter um tempo para acontecer e ela vai ser cheia de reflexões, cheia de insights. E o autoconhecimento ele acontece diariamente, onde eu me permito olhar para mim mesmo e entender por que eu faço o que eu faço. Por que eu falo o que eu falo? Por que eu tenho a vida que eu tenho? É esse processo. Então ela está diretamente ligada aos rumos que damos à nossa vida. Afinal, muitas vezes tomamos atitudes sem nem saber o real motivo que nos levou a essa decisão. No entanto, ao analisarmos alguns aspectos que explicam quem somos e por que fazemos aquilo que fazemos, podemos tomar melhores decisões em qualquer momento. Então aqui, gente, é entender você e por que você faz o que você faz, tá? A gente tem, né, uma área que estuda a mente humana, né? Que é a programação neurolinguística, também conhecida como PNL, tá? Eu já fiz vários cursos sobre PNL, hoje eu aplico isso, né, nos meus clientes que eu trabalho como consultora, eu aplico ao dar aula para os meus alunos e eu aplico aqui com você, e você às vezes nem percebe. Tá? Então a PNL é uma ferramenta que nos ajuda a trilhar melhor esse caminho do autoconhecimento, ressignificando os nossos acontecimentos passados e transformando o nosso presente, ajudando a gente a construir um futuro mais alinhado com o que realmente desejamos ser. Então é um caminho onde que eu estudo o meu passado, ressignifico ele, ou seja, entendo por que eu fiz e nesse entendimento eu modifico no presente para me ter um resultado futuro diferenciado em prol daquilo que é o meu objetivo, ok? Então, com isso, torna-se então possível se autodesenvolver com maior eficácia, nos levando a atingir o melhor do nosso potencial. E para mim atingir o melhor do meu potencial, eu tenho que conhecer qual é esse meu potencial e o que eu posso fazer para então ter um resultado ainda melhor, tá? Então aqui eu vou deixar algumas sugestões de técnicas para se conhecer melhor e aproveitar mais a sua vida. Então, ao a gente se questionar o começo do autoconhecimento, é a primeira coisa a se fazer, ou seja, você se questionar por que eu fiz o que eu fiz no dia de hoje. Então o que eu vou te convidar a fazer, né? Ao deitar, você analisar como foi o seu dia, né? E qual atitude você tomou em cada momento que você passou naquele dia, né? E aí se perguntando, o que você fez, né? O que eu fiz de bem? Do que eu gostei de fazer naquele dia, né? Quais foram os meus desejos naquele dia? E naquele dia, o que eu preciso então melhorar para que amanhã
eu possa agir. Então, o autoconhecimento é um processo interno que traz muita clareza. Então, esteja atento a si mesmo, o tempo todo, a si mesmo, né? O que te torna forte e o que te enfraquece, o que te motiva. Tenho que ter clareza, eu tenho que saber responder isso. Então, se for possível, paralisa agora e responda isso. O que te motiva, o que te enfraquece, o que te deixa cada vez mais forte, né? Responda aí, né? Então, perceber essas pequenas coisas ajuda a fazer com que as influências externas não lhe afete tanto, tá? Por que eu falo não afete tanto? Tem um vídeo no nosso canal que chama Princípio 90/10. Tá? Se você não assistiu esse vídeo, paralisa aí, assista e retorne, tá? Justamente porque você precisa entender que você não tem ação em somente 10% daquilo que ocorre no seu dia. Os outros 90% são as atitudes mediante com que ocorre no seu dia a dia, tá? Então essa questão aí. E para você se ver que as suas tomadas de decisões precisam ficar cada vez mais conscientes. Né? Isso que é importante. Ou seja, o que é consciente? Você pensar antes de agir e não deixar que o impulso tome conta de você. Então é um processo extremamente profundo, extremamente doloroso e precisa-se de um tempo comprometido para tornar um hábito cada vez mais questionando e evoluindo, ok? Então, aqui, para quem não consegue isso sozinho, né, eu vou deixar algumas dicas importantes. Eu já utilizei desses serviços, depois eu estudei e me especializei nele, tá? Você tem duas alternativas aqui. Você tem a alternativa de buscar o conhecimento, né? Que pode ser através de uma terapia, com tratamento aí com um psicólogo, né? E também com auxílio no processo de coach. Gente, o processo de coach é fantástico. Eu posso falar com vocês que eu vivenciei isso. Eu já contei que quando eu estava no processo de emagrecimento, eu tinha acompanhamento com nutricionista, com uma coach de emagrecimento, né? E com um personal, né? Então aqui eu vou falar para vocês isso, por quê? Porque tem coach especialista naquilo que eu quero. Então, se eu quero melhorar sobre relação, que era o meu caso, alimentação e tudo mais, eu fui para coach de emagrecimento. Né? Se eu quero carreira, eu vou para uma coach, vou buscar um profissional que é especialista naquilo e mais do que isso, que vivencia aquilo na prática, tá? Então, muito cuidado nessa tomada de decisão. Eu sempre escolho os meus mentores, os profissionais que vão me acompanhar, se essa pessoa tem pele em risco. O que é pele em risco? Ela já passou por aquilo que ela vai me ajudar a passar. Ok? Esses profissionais, né, seja o terapeuta, seja o coach, vão utilizar de técnicas da PNL, né, e vão ajudar sobre isso. Então eu tô falando que hoje eu utilizo, eu sou Miriam, hoje desenvolveu no coach, hoje eu trabalho a mentoria de desenvolvimento de liderança dentro das empresas. Então eu me tornei especialista nisso, né? Justamente para fazer com que aquela pessoa se desenvolva naquilo que ela precisa fazer. Então eu trabalho com um líder, né? O reconhecimento dele, o reconhecimento da equipe, técnicas de feedback, técnica de comunicação assertiva, né? Então eu me tornei boa nisso, porque eu tive pele em risco nisso. Né? Por que eu falo que tive pele em risco? Porque eu já liderei várias pessoas, né? E hoje eu continuo liderando várias pessoas, por exemplo, quando eu sou professora. Quando eu sou professora, eu estou na frente ali de uma sala, às vezes com 200 alunos, né? Porque eu posso estar dando uma palestra, ou com 30. Eu preciso liderar com que essas pessoas venham entender o que eu estou falando, tá? Então eu utilizo dentro disso. Aí, nessa evolução, uma das coisas que você precisa aprender, e eu já falei em outros vídeos, que é aprender a dizer não. Aprender a dizer não é libertador. Você não precisa ser agressivo ao aprender a dizer não, né? Porque você precisa ser verdadeiramente verdadeiro com você e com essa pessoa que você vai falar não. Então, tem pessoas que, por medo de ficar sozinha ou de desapontar o outro, às vezes não desenvolvem essa capacidade de dizer não. Tá? Então, ser bondoso é uma qualidade, mas não deixar que isso anule os seus próprios desejos, que isso lhe prejudique. Então, muito cuidado. Tem pessoas que não falam não para ninguém e aí elas acabam fazendo aquilo que elas não têm vontade de fazer ou aquilo que às vezes elas não acreditam, né? Então, o trabalho de quem sempre diz sim tem que ser questionado.
né? Então é visto como sem determinação ou uma postura profissional. Então muito cuidado, que a pessoa o tempo todo fala assim, também vai ser julgado, tá? E aí no amor, nas amizades, né? Essa pessoa que nunca é questionada, nunca fala não, ela é vista como sem graça, né? Então seja sempre gentil e prestativa, mas você não é obrigada a realizar pedidos que não está afim só para agradar os outros. Gente, para de viver para agradar o outro. A primeira pessoa que você precisa agradar é você mesmo, ok? Até mesmo para você não ter aquele sentimento, né, eu fiz isso pelo outro e achar que essa pessoa, porque você fez isso para ela, ela tem que te retribuir, tá? Que é outro erro que as pessoas aí cometem, né? Lembre-se de que um não para o outro pode ser um grande sim para quem você é de verdade, né? Eu falo que no momento da educação da minha filha, tem não que eu falo para ela que dói muito mais em mim do que nela, mas que eles são necessários, os nãos que ela ganha, porque ela vai ganhar muito mais não na vida. Eu já ganhei muito não na minha vida, eu já contei várias histórias para vocês, né, aqui. Hoje eu sou uma pessoa extremamente positiva, porque eu falo que na vida eu tenho 50% do sim e 50% do não. As pessoas falam assim, o não eu já tenho, né? Eu falo ao contrário, o sim eu já tenho, eu vou reverter o meu não, né? Para conquistar aquilo que eu quero. E eu não tenho vergonha, né? Antigamente eu julgava o que a pessoa vai pensar de mim, né? Antes de eu ter o canal aqui, né? O que fulano vai pensar, ciclano, beltrano. Gente, eu não estava pensando na Miriam, hoje eu estou aqui na minha essência, né? Fazendo aquilo que é a minha missão, aquilo que eu gosto, né? De ensinar as pessoas aquilo que deu certo na minha vida. Todos os temas que eu trago aqui no meu canal deu certo na minha vida. Eu trago os exemplos, né? De pele em risco, quem vivenciou e quem vivencia, né? O autoconhecimento, inclusive, é um dos grandes ganhos que eu fiz e que trouxe mais resultados na minha vida. Eu vim naquelas técnicas de desenvolver ferramentas de qualidade e tudo mais, me questionando, me conhecendo, mas eu tinha vergonha de procurar um profissional. Eu tinha vergonha de pensar o que as pessoas vão pensar se eu for fazer terapia, né? E aí eu passei por vários atropelos na minha vida sem ajuda profissional e que eu apanhei muito. Hoje eu aprendi com isso, eu não me arrependo, mas eu passei a separação dos meus pais sem a ajuda disso, né? Os meus pais são separados, foi uma época muito dolorosa na minha vida. Eu falo que a separação dos pais é doloroso para o filho, seja ele criança ou seja ele adulto, né? Os meus pais separaram, eu tinha na época 25 anos, né? 24, 25 anos. Então foi muito difícil. Então naquela época eu não me permiti, né, buscar um profissional, passei por uma depressão, tudo sozinha, né? E tive várias escolhas erradas lá, porque eu não me permiti ser a Miriam e inclusive de falar que eu precisava de ajuda, né? Hoje eu enxergo, gente, hoje numa viradinha de chave eu já, opa, fulano, preciso de uma consulta, ciclano, me ajuda, vamos trocar uma ideia. Tô mais aberta, sabe por quê? Eu me permiti ser a Miriam e não o que o outro esperava da Miriam, tá? Então muito cuidado com isso. Inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal que fala sobre os maiores arrependimentos da vida de um ser humano, que vai falar muito disso, tá? Se você não assistiu, acaba de ver esse vídeo, depois vai lá assistir. Então pratique suas habilidades, a outra dica, tá? Primeira coisa para mim praticar as minhas habilidades é o quê? É você entender quais são as suas habilidades. Você sabe quais são elas, né? Então, ter aptidão a algo diz muito a respeito da forma de pensar, de interagir com o mundo, né? Então, descubra uma maneira prazerosa e benéfica de usar suas habilidades a seu favor e invista nelas, né? Tornando-se ainda mais desenvolvidas, aperfeiçoadas. Como que eu faço isso? Fazendo. Quanto mais você faz aquilo, melhor você vai ficando, tá? Então, como você percebe seus pontos fortes, né, e a forma de usá-los, você vai se sentir cada vez mais seguro para tomar as decisões ali e expandir os seus limites. Outra questão, gente, é explore novas coisas e experiências, se permita fazer coisas diferentes, né? Saia da famosa zona de conforto. Como que eu saio da zona de conforto, né? Justamente me permitindo fazer coisas que eu nunca fiz, né? Coisas que vão me explorar. Então se permita fazer uma viagem sozinha, né?
modificar o visual, né? Quem voltar aí no meu canal vê que eu adoro dar uma modificada no visual. Então eu tô de cabelo longo, aí eu curto, eu pinto, né, gente? Até mesmo que eu tenho muito cabelo branco. Só Deus na causa. Sempre tive, tá? Cabelo branco. É genético, então uma coisa que na infância me machucava muito, que as pessoas, né, falavam, tem cabelo branco desde pequena, era até um bullying, né? E que hoje, pô, aceita que dói menos, né? Ou se não usa tinta. Então saia dessa zona de conforto aí, promova esse autoconhecimento, né? Seja inusitado, faça coisas que você quer fazer, né? Invista na pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo, tá? Então estar aberta ao novo é essencial. Isso me faz lembrar de uma pessoa que, quando eu estava fazendo meu estudo de coach, foi uma das primeiras coaches, porque lá no curso, né, a gente começa, pele em risco, então você aprende a teoria e vai aplicar na prática. E aí eu fui conversar com uma pessoa, lógico, eu não vou relatar o nome dela aqui pela confidencialidade, e ela se questionava muito porque ela casou muito nova, e aí ela estava extremamente infeliz e ela vivia a vida dela na escolha dos outros, né? Então no primeiro momento era pela mãe dela, depois ela casou, aí era na escolha do marido dela, e depois ela foi ter filho, era a escolha sempre do melhor por filho, né? Até o momento, gente, eu lembro disso até hoje, né? Que a gente teve um encontro, um mês depois um outro encontro. E aí eu questionei para ela, por que você não assume então ser você mesmo, né? Faça um compromisso de você ser e se permitir a fazer aquilo que você tanto sonha e assumir a sua vida. Gente, um mês depois, essa pessoa tinha separado, tá? Ela já estava na casa dela e ela tinha um grande medo, que era um medo, né, de toda mulher que é ligada na parte financeira ao homem, de não conseguir sustentar e sustentar os seus filhos. Então, uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito, né, é a questão da nossa independência em todos os aspectos, emocional, financeiro, né? E por que eu tô contando isso? Essa pessoa hoje, gente, né, 4 anos, tem 4 anos mais ou menos, tá num outro nível de vida, e que muitas vezes ela fala assim, Miriam, eu tenho uma gratidão muito grande por aquilo que você me ajudou. E, gente, na verdade, eu só trouxe perguntas para ela se questionar. Hora nenhuma eu falei com ela assim, vai lá e separa, né? Vai lá. Eu só virei para ela e questionei ela, por que você não está vivendo a vida que você sempre sonhou? Era isso que ela precisava responder, não para Miriam, mas para ela própria. Então, quantas perguntas nesse processo de autoconhecimento você precisa responder para você mesmo, tá? Então, explore isso, né? Esteja aberto a isso. Então sempre, né, esteja aberto a essas mudanças. Tem uma frase de um filósofo que fala assim, o sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca. Então se permita ser sábio, porque eu posso mudar. Hoje eu posso gostar de chocolate e amanhã não, né? Inclusive eu não gostava de chocolate meio amargo, hoje eu adoro, né? Então é isso, então abrir novos pontos de vista, mudar quando necessário, né? Não significa Maria vai com as outras, tá, gente? Ou não tem personalidade, mas é um sinal de maturidade que eu me permito avaliar outras questões que estão no meu entorno, né? Então sempre que você acredita em tudo, né, que você defende, se questione, né? Então desconstruir velhos conceitos, mudar de ideia é resultado de um processo de reflexão, e aí significa que você está exercitando seu pensamento, seu autoconhecimento. Aí eu quero dar um exemplo para vocês. Eu falei que meu objetivo, né, em 2019 foi financeiro, em que a gente modificou ele em novembro de 2018, que eu faço meu planejamento anual sempre em novembro de um ano antes. Gente, nós mudamos tanto a nossa vida financeira na minha casa, tanto eu quanto meu marido, que a gente tem esse desafio de evoluir juntos. Assim, impressionante. Muitas coisas porque a gente desconstruiu algo que a gente tinha como verdade pela questão de ensinamento dos nossos pais, né? Então eu tinha uma mentalidade que era o seguinte, era uma mentalidade do meu pai e da minha mãe, que eu só ia ter as coisas, conquistar as coisas se eu fizesse dívida, né? Então, por exemplo, se eu quisesse ter casa, eu tinha que ir lá pegar dinheiro, comprar uma casa e ir pagando, porque aí eu ia ter a casa. Hoje eu sei que isso não é verdade, e hoje eu sei identificar, e hoje tudo que eu compro é à vista.
né? Então eu desconstruí algo que estava enraizado em mim, era uma crença, uma verdade, e hoje eu faço diferente. Gente, depois eu posso, se você quiser saber, faço hashtag, Miriam, quero saber sua evolução financeira. Nós saímos de uma dívida de mais ou menos, tá? 200 mil reais para hoje em julho de 2020. Planejamento foi em novembro de 2018 para 2019, que era a questão que todo o meu planejamento eu colocava lá, quitar a minha casa própria, né? Porque eu tinha o financiamento da casa própria. E eu não colocava o tempo, até o momento que eu escrevi, quitar o financiamento da casa própria até dezembro de 2022, tá? Essa era a minha dívida. E hoje eu tenho uma alegria muito grande de falar com vocês, nesse exato momento. Faltam, né, desses quase 200 mil reais, faltam mais ou menos 10 mil reais para me quitar essa dívida. E aquilo que eu trabalhei até dezembro de 2022, que na época meu marido falou assim, você tá louca? Nós não vamos dar conta nunca? Gente, eu até me emociono. Nós estamos caminhando para conquistar isso um ano antes do que eu imaginava, tá? E por que eu tô contando isso para vocês? Porque aí eu fui estudar sobre isso, né? E hoje eu estou estudando muito a parte financeira, a forma de pensar sobre o dinheiro e tudo mais, e me fez um grande avanço, tá? E eu ajudei muito na minha família, eu fiz um grupo e eu tenho muito orgulho. Depois eu vou até mandar esse vídeo para eles, de hoje eu ter três pessoas que estão investindo no lado do empreendedorismo porque elas se permitiram vivenciar o sonho delas. Então as pessoas falam assim, ah, Miriam, você ajudou? Não, eu só trouxe perguntas questionadoras para elas e elas agiram em prol delas. E aí eu desejo muito sucesso a elas, tá? O tempo todo. E elas vão crescer muito, estão crescendo, porque elas se permitiram e o tempo todo estão em evolução. É isso que a gente tem que ter. Bem, vamos continuar aqui. Aí outra questão é tire um tempo para si mesmo, né? Então, para se manter firme, é necessária essa saúde física, cuidando da parte física e psicológica, e cuidando de si é fundamental, né? Então, tire um tempo para você precisa estar na sua agenda, né? Para você cuidar daquilo que você gosta de ter. Então eu falo que o silêncio é uma das maneiras mais poderosas, né, que temos de ouvir a nós mesmos, né? E dentro disso eu aprendi muito na parte da meditação, tá? Vou falar para vocês aí, deixar a dica. Se permita meditar, né? Inicie 1 minuto de meditação e vai evoluindo. É fantástico, gente, tá? Esse tempo offline também é importante, né? De você chegar em casa e se desligar. Hoje com as redes sociais, com o telefone, celular, o tempo todo você está conectado. Você sai do trabalho, o trabalho não sai de você. Então se permita, né? Faça exercício, faça yoga, saia com os amigos, né? Vai assistir aquele filme que você quer, né? Eu preciso disso também para desligar, né? E veja como está a sua saúde física aí, faça rotina, se cuide, tá? Veja ali. Procure ajuda sempre que necessário, tá? As pessoas estão com a vida cada vez mais frenética, casa, filho, amigo, relacionamento, pós-graduação, estudo, né? E aí tá aumentando o número das pessoas se sentindo inadequadas, desgastadas, ansiosas, né? E aí a gente tem a psicoterapia, tem a questão do coach, se permita vivenciar, tá? Associação, inclusive, um é diferente do outro. Avalie o qual realmente você precisa e, se puder, faça os dois. Eu já fiz os dois e é fantástico. Resultados milenares, tá? Então é meditação e yoga, né? Quando você medita, você se permite a melhorar a sua respiração, a melhorar o seu tempo presente, a se concentrar mais em si mesmo, né? E isso melhora a criatividade, a intuição, a clareza, e auxilia muito aí na conquista do seu autoconhecimento, tá? Outra dica, gente, se permita escrever, tá? Sempre tiver algo novo, escreva, questione o seu pensamento, ponha no caderno ali, isso exercita a sua criatividade, organiza o seu pensamento, né? Você pode fazer isso, né? Ou no seu caderno, ou você pode fazer um diário, pode fazer um blog, né? Pode fazer um canal do YouTube, igual eu tô aqui, né? Então o tempo todo eu fico trazendo coisas criativas aqui para vocês que eu tenho. Nossa, eu tenho que falar isso, eu tenho que fazer aquilo, né? E aí expressar
através das palavras, é uma atividade que te empodera, né? Exercite gratidão, gente, isso é fantástico. Tem uma ferramenta da gratidão, né, que tem todo o sentido de você enxergar e exercer gratidão. Não é gratidão pelas grandes conquistas na sua vida, pelas pequenas conquistas naquele dia, né? Então, isso é empoderador. Tem um caderno de gratidão. Eu todos os dias ao deitar, eu penso no meu dia e falo: Deus, tenho gratidão por que me aconteceu naquele dia. E às vezes não é coisa só boa não, é coisa ruim também. Eu tenho gratidão porque ela me ensinou algo que eu vou precisar evoluir, tá? Então pare sempre, né, que puder, seja à noite, né, se questione o que eu tenho de bom, né? Então pense aí na sua família, nos amigos, nos seus talentos, em todas as dificuldades que você já superou aí, né, nas perebras que você superou. Anote todos os dias o que de bom aconteceu você, né? Mesmo que pareça muito simples, e com isso você vai enxergar a sua força, a sua capacidade pessoal, além de gerar motivação, né? Então quando eu falo: Deus, gratidão que eu tenho pela decisão que eu tomei. Deus, gratidão que eu tenho por ter falado não com a Sofia naquele momento, porque o caminho mais fácil era ter falado sim, e eu vi o tanto que ela evoluiu com aquilo. Então, gratidão pelas pequenas coisas. Gratidão, meu Deus, pela vida dos meus alunos que hoje pôde estar comigo. Eu pude ensinar cada vez mais eles. Então, tem gratidão por estar aqui. Gente, uma pessoa que assiste o meu vídeo já tem uma gratidão imensa. Pude ajudar você. Tá? Então escute mais a si mesmo, né? Então escutar as opiniões, né, das pessoas é fundamental, mas, né, quando os outros pensam sobre você, conta muito mais do que como você enxerga a si mesmo, e isso pode se tornar prejudicial, né? Então, quando a preocupação sobre a ideia que os outros têm de você é excessiva, a autoestima é prejudicada, além de dificultar o seu autoconhecimento, tá? Então aqui, como se conhece agindo sempre da maneira como que os outros, né, esperam. Você vai deixar de ser você na sua essência. Então muito cuidado com isso, né? Conquistar o autoconhecimento pode parecer difícil, mas apesar de demandar esse tempo, é possível com organização e seguindo esses passos aqui se autoconhecer. E o resultado, gente, é uma virada de chave na sua vida bem sucedida em todos os aspectos, envolve todos os seus aspectos. Eu já falei aqui da minha vida física, financeira, amorosa, modifica tudo, tá? E aí o bem-estar com o mundo. Então eu preciso primeiro, para mim estar bem com o mundo, eu preciso estar bem comigo mesmo. Ok? Então isso era tudo que eu tinha que falar do autoconhecimento. Coloque em prática, curta o nosso vídeo, compartilhe, assine o nosso canal para que a gente possa avançar e atingir mais pessoas para evoluir com a gente ter um mundo melhor para se viver, ok? Esse compromisso tem que ser meu e seu. Vamos com tudo, seja a sua diferença.